Sim. Deixa eu ler dois ou três versículos para vocês, que reforçam um pouco essa ideia de que esses textos foram escritos para serem compartilhados. Primeiro deles é Colossenses capítulo 4, versículo 16. Ele diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: quando tiverdes lido esta carta, fazei que seja lida na comunidade de Laodiceia, e vós lede a eles. O segundo versículo primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 27. Eu vos conjuro pelo Senhor que leiais esta carta a todos os irmãos. Esses dois textos aqui, considerados de Paulo, né, eu gostaria de ler para a gente encerrar hoje, em paralelo com a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 14. E eu li esse versículo lá na Venezuela, num segundo momento que a gente estava apresentando os princípios da igreja, e eu falava da interpretação comunitária das Escrituras, e está no contexto em que Paulo justamente falava de como funcionaria essa multiplicidade de dons na igreja. Ele falava não só da importância de cada um, mas de como eles deveriam funcionar. E ele vai dizer o seguinte: que concluímos, irmãos, quando vos reunis, que um traga um hino, outro um ensinamento, outro uma revelação, outro uma mensagem misteriosa, outro sua interpretação. Tudo para a edificação comum. Se se fala em línguas misteriosas, falem dois, no máximo três, um depois do outro, e que o outro o interprete. Se não há intérprete, calem-se na assembleia ou falem para si e para Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros devem discernir. Se um dos que estão sentados recebe uma revelação, o de antes cale-se. Todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e se animem. Mas a inspiração profética está vinculada aos profetas, porque Deus não quer a anarquia, mas paz. O que é interessante aqui é que no versículo 28 ou 29, ele diz assim que a comunidade deve discernir aquilo que os profetas trazem. Ou seja, aplicando isso para o texto de Apocalipse, há uma profecia, há uma revelação de Deus. E essa profecia, essa revelação de Deus deve ser discernida na comunidade, pela comunidade, e não por um indivíduo. O interessante de se notar em tudo isso que eu li é o seguinte, ou nesse princípio de interpretação comunitária: todos têm o direito individual de se expressar, mas a interpretação nunca é individual. A interpretação é comunitária. É um consenso da comunidade. Rapaz, isso é forte. É forte, é revolucionário e eu diria assim, é denunciador das práticas do único que sabe pro resto que escuta domingo após domingo e nunca aprende. Leandro, Delita, suas considerações? Alexandre, eu não tenho nenhuma consideração para fazer assim, em especial. Bom, o meu sentimento é que a gente tem caminhado da maneira correta, né? O próximo disso, né? Interpretando de forma comunitária as escrituras, né? Relendo os textos, né? Como diz a bem-aventurança aí. Bom, é isso aí. Sem muitas palavras. Eu quero dizer que eu me sinto privilegiado em participar de tudo isso. E nós abençoados com a sua participação. Amém. Amém. Daniel? Só tenho uma palavra a dizer, empolgante. É verdade. Ok, gente. Eu só quero ver como é que você vai fazer depois, Daniel. Eu só quero ver como é que você vai fazer depois para digerir tudo isso aqui e depois quando você estiver lá na sua comunidade. Para mim é tranquilo. Eu acho que é tranquilo, porque assim,
esse estudo ele é muito benéfico, porque apesar de eu estar numa outra confissão cristã, ele, ele ajuda a expandir um pouco a cabeça, a pensar fora da caixinha, e pelo contrário, não atrapalha em nada, por exemplo, uma comunidade mais institucional, mas traz uma outra perspectiva. Eu talvez não saberia te explicar, mas eu vejo boas perspectivas assim nessa troca de experiência, né? Um enriquecimento que outras comunidades possam trazer, e eu sou muito favorável quando há os diálogos interconfessionais, né? Não o que acontece entre Roma e a Igreja Ortodoxa, mas com outras confissões. Eu vejo algo muito frutuoso entre a Igreja Ortodoxa, com os luteranos, por exemplo, com, com, com as não calcedonianas e assim por diante. Pelo contrário, assim, não dá nenhum entrave, nenhuma minhoca na cabeça. Eu só vejo riqueza, só isso que eu consigo enxergar.